Entrevista. Ela nasceu em 2/1/1963, filha, em Porto Velho, né? Filha do seu Sebastião Rodrigues e da dona Rita Batista, graduada em letras e com uma forte ligação com movimentos sindicais de professores. Foi secretária-geral do Sintero e em 1988 filiou-se ao PT, Partido dos Trabalhadores, onde foi presidente por 2 oportunidades. Foi candidata em 2002 a senadora da República e foi eleita com 233.365 votos, 19,93% desse percentual de votos válidos, né? Em 2014 foi candidata a deputada federal também, teve 17.889 votos, mas dessa vez não foi eleita. A nossa convidada de hoje é a mãe da Ana Paula, do Paulo Regis, do Pedro Henrique, vó do Luiz Felipe e do Pedro Arthur, né? E vem outro neto aí, o Aiorus, né? Quer dizer, segundo a Luz, né? Ela vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre um novo neto. Ela é casada com o seu Hernande Coelho, né? É a nossa convidada, é a ex-senadora Fátima Cleide. Prazer recebê-la pela primeira vez no programa Jogo Aberto. Um bom dia. Bom dia, Jota, é um prazer muito grande estar aqui com você, com Salinha Evangelista, né? Quero mandar um bom dia para todos os seus ouvintes aqui da Cultura FM 107.9, né? E dizer que é uma alegria grande poder estar aqui no dia de hoje. Há um tempão, né, que a gente se conversa na possibilidade de vir ao programa, mas infelizmente a dinâmica da vida sempre coloca uma dificuldade. E hoje eu fico feliz por poder estar aqui com você. Muito bem, o senhor está recebendo alguns abraços via WhatsApp, porque a www.culturafm107.com transmite para o planeta, né? O programa Jogo Aberto. E lá no sítio Pássaro Preto, em Jaru, está algumas pessoas que foram fundadoras do Sintero. Professor Bartolomeu, Delmário Santana, né, que foi ex-vereador, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, estão lá ouvindo o programa e mandando um grande abraço para a ex-senadora. Um abraço, Bartolomeu, para o Delmário, para a Dega, lá de Jaru também, para a Jandira. A professora Ciderli. Esse povo super bacana que está lá nos ouvindo. Muito bem, lá no Pássaro Preto também está a professora Ciderli e a Ivonete. Estou esquecendo das duas. Abraço, Ciderli, abraço, Ivonete. Muito bem. Outras pessoas ouvintes do programa Jogo Aberto que mandaram agora um recadinho é o Rodrigo Costa, lá de Presidente Médici, ex-secretário de Ação, Assistência Social, né? Exatamente. Filiado ao PDT. O Bartolomeu, que eu falei, eu quero que você conheça o Bartolomeu, Salim. Uma pessoa fantástica, ele é do PCdoB. PCdoB é um fantástico, grande amigo nosso. Fátima, antes da gente iniciar, por onde anda a Fátima Cleide? Antes da gente começar a botar lenha na fogueira, vamos perguntar onde é que está a ex-senadora Fátima Cleide. Olha, eu estou aqui neste exato momento. Onde anda? Eu estou hoje trabalhando na Fundação Perseu Abramo, é uma fundação de cultura política vinculada ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou vice-presidente desde dezembro desta instituição e estou, na realidade, com um trabalho que me possibilita estudar muito sobre a realidade brasileira, sobre a política de esquerda no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Então, assim, me sinto muito privilegiada por estar hoje ocupando esse espaço. Muito bem. Bom, eu costumo dizer, senadora, que o Brasil nos últimos 30 anos passou por vários processos, 3 grandes processos. Primeiro, a redemocratização, o direito ao voto direto, que veio em 1989, né? Depois, a estabilização da moeda, a criação do Plano Real, em 98, 97, 98 e 94, né? Tô me enganando, desculpa, você me corrigiu certinho. No governo, no final do governo Itamar Franco, verdade, em 94, veio a estabilização da moeda. E no primeiro mandato do Lula, a ascensão social de uma camada de cidadãos brasileiros que estavam à margem. Então, eu acho muito importante. O primeiro mandato do Lula. Posterior a isso, criou-se então um ambiente muito positivo no Brasil. E eu gostaria de perguntar já de início à senadora que faz parte do PT,
e acompanhou todo esse processo de crescimento do partido e chegada ao poder em 2002. Tanto é que foi eleita senadora no mesmo ano que o presidente Lula foi eleito. O PT, ele se lambuzou com o poder? O PT, porque ele criou um sonho muito grande ao longo da sua história dentro da nação brasileira. E no momento que ele assume o maior cargo, não tem nada parecido com 2003 Brasília. Brasília, em 2003, foi invadida pelo povo brasileiro que queriam ver o Luiz Inácio Lula da Silva. Eles chegaram ao poder, conseguiram ser o poder máximo do país. A senhora via aquelas pessoas rolando na rua, em Brasília, aquela invasão. E aí, depois, 2002 para cá, são 15 anos, a gente vê hoje o povo realmente decepcionado. Como é que o senhor avalia isso aí? Olha, eu avalio da seguinte forma. Primeiro que eu tenho uma discordância de que o PT tenha frustrado os sonhos da população. Muito pelo contrário. Nós criamos mais de 20 milhões de empregos novos com carteira assinada. Isso no primeiro mandato do presidente Lula foi acumulando. Segundo mandato e nos mandatos da presidenta eleita Dilma Rousseff. Certo? Agora, o que é? Isso vou colocar só um pontinho, que é a questão do emprego. O que acontece, Jota? Nós vivemos num país cuja cultura política, ela é muito frágil. A nossa cultura democrática, ela é frágil. Nós fomos, na nossa história, durante vários períodos interrompidos por ditadura. O período democrático que a gente tem com maior número de anos foi esse agora, da abertura até esse momento do golpe de 2016, certo? Então, nós temos um quarto poder neste país, que é a grande mídia, certo? E a grande mídia, ela coloca, ela destrói, certo? E ela constrói heróis neste país, certo? Não se vê. E aí a gente tem o poderio tão forte do poder econômico sobre a comunicação e sobre a vida das pessoas, que você tem um grupo de 6 famílias que dominam a comunicação no Brasil. Você vai ler aqui no programa Jogo Aberto da Rádio Cultura aquilo que sai aonde? Na grande mídia. E o que sai na grande mídia só sai se o dono do jornal mandar. Você precisa ler muito do que a gente está produzindo hoje sobre a influência da mídia na política brasileira. Então, nós temos uma mídia que não mostrou durante esse período de 15 anos aquilo que foi feito por esse país. Aí, lógico que se você tem todos os dias um jornal Bom Dia, um jornal do meio-dia, um jornal da noite, um jornal da meia-noite, dizendo que fulano roubou, que fulano fez isso, lógico que isso vai criando um sentimento, uma cultura na população que não é verdade, infelizmente. Eu diria a você que o PT não se lambuzou, o PT cometeu erros. PT não. Pessoas do PT no governo cometeram erros. E, para mim, os erros principais foram os erros da política. Nós erramos a não regulamentar a mídia, por exemplo. Nós tivemos uma grande... O que é regulamentar, senadora? Regulamentar a mídia é ter um controle externo na população. Veja bem... Nós temos estudiosos, nós temos acadêmicos, nós temos uma população, nós temos vocês que são operadores da mídia, que podem intervir, que podem acompanhar. Não é possível que apenas 6 pessoas que são patriarcas de famílias dominem a informação nesse país. Hoje nós temos, com o poder da internet, uma velocidade maior, de comunicação, de informação. A informação vai e a informação vem. Certo? Agora, era preciso que houvesse um controle externo, sabe? Que as pessoas que operam, que a sociedade, que as pessoas que estudam a comunicação pudessem interferir nesse processo. O PT, a formação do PT, o próprio Lula, reclamava de censura. Que outrora era importante falar, era externar, porque depois
haveria que ter um controle? Não, isso não é censura, meu querido, veja bem. Olha só, até isso a gente é levado a crer por esses donos da comunicação de que controle externo é censura. Veja bem, não é censura. Controle externo é dizer o seguinte: a programação que está sendo colocada, a informação que está sendo levada ao ar é verdadeira, né? Tem muita gente ganhando causas na justiça por conta de coisas que são disseminadas, que não são verdadeiras, né? Só que qual o problema? Na hora que você ganha na justiça, o estrago já está feito. Então, as capas que saem, elas não vão novamente se repetir em número e em quantidade que dê para você corrigir aquele erro. Geralmente sai numa nota de rodapé, né? A informação sobre aquilo que é justo e que é verdadeiro. Então, eu queria dizer, pena que o nosso tempo é muito curto, mas eu vou ter o maior prazer de enviar para vocês estudos que estão sendo feitos, né, nesse país por pessoas com muita responsabilidade pública e que demonstram da influência negativa do poder da comunicação na construção dessa mentalidade do povo brasileiro. Mas não está assim também não, viu? Ontem o povo estava na rua. Você viu manchete em algum lugar? Muito pouco, né? Muito pouco, né? Mas a Avenida Paulista estava lotada. Olha, teve São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, a maior parte, Curitiba, a maior parte das capitais brasileiras teve muita mobilização. O povo está na rua. Mas está na rua por que, porque começa a compreender o golpe que ocorreu em 2016. Mas é por causa do momento dessa previdência que atinge muita gente. Não só por isso. Não podemos as pessoas estão na rua lutando por mais direitos, por nenhum direito a menos. Não é só a aposentadoria. A aposentadoria é o grande vilão da história nesse momento. Quer dizer, o desmonte da aposentadoria, não é a aposentadoria, né? O desmonte que está sendo feito pelo governo golpista, né? Ao processo institucionalizado como direito dos trabalhadores à aposentadoria, certo? Então, mas as pessoas estão lá na rua também contra o golpe, porque já compreenderam que o golpe retira direito dos trabalhadores. Estão lá contra o processo o projeto de terceirização que foi votado na semana passada na Câmara. E olha, veja bem, eu que sou uma pessoa que acompanho a política, não vi ser votado esse projeto essa semana no Senado Federal, e acordo hoje com a notícia de que o governo, o presidente golpista sancionou a lei ontem e hoje já está publicado no Diário Oficial em edição extra. Vem dizer que isso não é golpe? A gente sempre discute as situações, eu, Salim e os nossos entrevistados aqui. A gente diz que o ouro e a prata purifica no fogo e no calor das discussões que a gente apura as ideias e consegue chegar em algum lugar. Para mim, o PT não é totalmente, sempre falei, inocente e não é totalmente culpado. Não é. Quando a senhora fala governo golpista, somos um partido eu concordo com a senhora. Mulheres que são seres e a prova que é um governo também. Golpista todo dia acontece. Eu vejo essa me degladiando, Salim, até chamando a senhora para discussão, quando eu vejo Gilmar Mendes, que é o ministro do Supremo, presidente do TSE, que vai julgar, discutindo em tom público com o senhor Rodrigo Janot. E o Janot está vazando informações aí da questão do Temer. Mas aí quando vaza as situações da Dilma, através do TSE, ele não fala nada. E essa semana, vendo o Reinaldo Azevedo falando no programa Pingos dos Is, o Gilmar quer ser presidente da República, Salim. Nós já comentamos isso aqui. Esse cidadão ele quer ser presidente da República. Então essa politização do sistema jurídico, essa mistura de política com o judiciário, é preocupante. Agora, senadora, o PT, ele começou um desgaste no governo Lula ainda, e aí eu comungo da opinião, um discurso de 2006 do senador, a senhora era senadora nessa época, do senador Jefferson Pérez, que foi à tribuna dizer que não era mais candidato, ia cumprir o mandato até 2010, não era mais candidato a nada nesse país, culpando a nação, respeitando-se, curvando a democracia, culpando a nação, porque praticamente já em agosto o Lula já estava reeleito em primeiro turno, mas que a população vendo os olhos. Não foi a mídia que inventou o mensalão, com o seu Duda Mendonça, e nem o Petrolão com o seu João Santana. Tá. Todos esses processos, se há
Então, pessoas fundadoras do PT, Hélio Bicudo, a Heloísa Helena, a dona Marina Silva e vários outros expoentes do partido saíram do partido, não comungaram, falando, nessa mesa não vou sentar, vamos sair. Então, eu acredito que a senhora tem uma parcela de razão quando fala no controle da mídia, realmente. Nós procuramos aqui no programa Jogo Aberto, nos envolvemos o mínimo possível com a notícia já esmiuçada da Globo, por exemplo. A gente procura refletir, filtrar informação e nós, através do debate, da reflexão, do discernimento, trazer a informação. Porém, são fatos que aconteceram durante os anos de governo petistas que não foram inventados. Não, deixa eu te falar uma coisa, Jota. O que acontece? Eu estava falando para você aqui no começo que o PT é um partido, como os outros são, constituído por homens e mulheres, portanto, por seres humanos que são passíveis de erros e acertos, certo? O PT errou? Eu acredito que errou o PT no governo por não ter feito um monte de coisas que nós sonhávamos em fazer. Nós não conseguimos iniciar esse processo. Mas isso se dá graças a um sistema político eleitoral brasileiro que não foi criado pelo PT. O PT nunca teve a maioria dos deputados federais, a maioria dos senadores legislando no Congresso Nacional. Nós somos um pedaço. Isso, na época do Lula ele tinha 70% dos congressistas. Não, mas não era do PT. Como base, não era do PT, meu amor, era aliança. Não, eu sei que não era do PT, mas era aliança. Porque eu já falei que do Brasil, nós temos a Jabuticaba, só no Brasil que tem esse sistema. Quando o Lula se elegeu presidente, nós elegemos 62 deputados federais. Certo? Dos 513. Agora, esse sistema político eleitoral, por isso mesmo, ele obriga o cidadão ou a cidadã que é eleito presidente ou presidenta da República fazer alianças políticas. E no jogo da aliança, aquilo que você é eleito para fazer por um programa que você discutiu com a sociedade, se perde. E é isso que nós condenamos como erro do PT. Agora, a questão do mensalão, que você está falando aqui, Jota, foi criado pelo PT? Não, meu querido. Em 1989, quando nós, nesse país, tivemos a oportunidade de votar pela primeira vez, naquela eleição, você lembra que chegou ao final da disputa entre Collor e Lula. Naquele momento, a cultura política brasileira importou dos Estados Unidos o modelo de fazer campanha eleitoral. Isso começou a inflacionar as nossas campanhas eleitorais, dando peso à comunicação ao invés da discussão programática com a sociedade, o debate programático. E só foi com as eleições subsequentes, só foi ampliando o poder e a influência do dinheiro na eleição, não é verdade? Então, não foi o PT que criou mensalão, coisa nenhuma. Agora, ampliou o que a gente fala? Não, eu acho que eu estou te ouvindo e acho que é importante você me ouvir. Eu estou ouvindo, O que a gente diz que é uma influência nefasta do poder da comunicação? É que não foi dado ao mensalão mineiro, por exemplo, que é anterior ao mensalão, do PT, que dizem, porque não está comprovado até hoje, que o Lula comprou deputados para votar a favor de projetos, que ele apresentava. Eu estive no Senado Federal durante 8 anos em que o presidente Lula foi presidente da República e nunca vi esse tipo de coisa. Agora, ao PT é dado de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, em todas as emissoras, em todos os canais de comunicação, a porradaria. Aos outros, não. Nem porrada e muito porque menos julgamento. Porque o PT, senadora, ele era um diferente. Sim, porque o PT porque ele foi lá para fazer diferente, justamente tem que apanhar mais. Representa o povo e o povo tem que porque apanhar o PFL, o DEM, o PMDB... Agora, eu acho assim... Olha só a sua lógica. Não é a minha lógica. O PT representa o povo, então o povo tem que apanhar. Não, senhora. Não, agora, senhora. veja só. Peraí, só veja bem. É justamente porque o PT em 2002 foi eleito para fazer diferente. E fez a diferença. E quando a senhora fala que as alianças, que o governo de aliança
alianças dentro do Congresso Nacional é um sistema que não foi criado pelo PT, mas que existia? A senhora acha que aquela maioria... eu escutei a senhora falar. Nesse país, implementou a política de combate à corrupção nesse país. Ela fez o quê? O PT implementou a política de combate à corrupção. Como? Fazendo aliança com os maiores bandidos do PMDB, senadora? Todo mundo faz aliança nesse país. Então ele é igual o PT, igual os outros. Como é que você elege eleito, Júlio? Ou pior, porque tinha um sonho acalentado durante muitos anos da sociedade brasileira, que seria diferente. Se ele teve que fazer... Eu escutei a senhora. Agora, escutei quieto. Deixa eu falar para a senhora aqui. Se o PT foi obrigado a fazer alianças, se o governo teve a maioria, essas alianças não eram pelos belos olhos do Lula. Se o sistema político criado em 89, importado, como a senhora falou, era da corrupção... Não era pelos belos olhos, era pela popularidade que ele tinha. Popularidade. E que ele tem hoje. E que ele tem ainda hoje. Jota, você me permite? Claro. Então, gostaria de falar com você o seguinte. Eu falei que o PT implementou pela primeira vez nesse país uma política de combate à corrupção. Você negou. Eu queria dizer para você que nós, no primeiro governo do Lula e em sequência disso, nós fortalecemos a Polícia Federal, fortalecemos o Ministério Público, nós tivemos efetivamente combate à corrupção com o maior número de servidores presos do governo. Que outro governo fez isso, minha gente? Concordo com a senhora. Que outro governo criou institucionalmente política de combate? Então, assim, não é que o PT criou a corrupção no Brasil. Sobre o Petrolão, 50 anos a Petrobras, lá atrás... O Getúlio Vargas já descobriu a história da corrupção na Petrobras. A corrupção na Petrobras, ela é institucionalizada. Agora, tu quer saber um dado interessante desses dias que eu descobri, ouvindo a Federação Única dos Petroleiros, que está fazendo um estudo muito sério sobre a Petrobras? Nos 50 anos da corrupção na Petrobras, que a Dilma fez o enfrentamento, a Dilma não caiu à toa não, Jota. Ela não caiu à toa, não, ela caiu porque ela enfrentou. Ela estava enfrentando isso, entende? E mudou toda a diretoria da Petrobras, você lembra? Mudou? Lembro. Pois incomodou. E aí, como incomodou, eles decidiram, gente, é público. A conversa do Romero Jucá com o Sérgio Machado, né? É público isso, como ela incomodou quando mudou e quando percebeu todo o esquema que estava acontecendo e mudou a diretoria. Todo esse valor da corrupção na Petrobras, que dizem foi para os bolsos do PT, né? Equivale a 8 horas de produção de um dia de produção da Petrobras neste país. Sabe o que está por trás do Petrolão? Sabe o que está por trás da Operação Lava Jato? O desmonte da economia brasileira, meu querido. É necessário arrumar nesse país um Judas. O Judas é o PT. Agora, o que está por trás disso mesmo? Nós acabamos com a Petrobras. Acabamos não, porque a Petrobras, a Petrobras é forte. A Petrobras é uma empresa que deveria servir para o povo brasileiro, porque ela estava gerando riqueza. Nós instituímos programas, como você falou, projetos de estados, né? Projeto de Estado, de fato, de fortalecimento através dos recursos da Petrobras. O dia da Petrobras ia para a educação, ia para a saúde, para a ciência e tecnologia. O que aconteceu? Com a descoberta do pré-sal, nós hoje já produzimos com o pré-sal muito mais do que toda a produção da Petrobras nesses seus 50 anos de existência, certo? Acabaram com a política de conteúdo nacional. Isso significa dizer, hoje a Petrobras pode ser privatizada, né, por grupos estrangeiros. Antes o capital estrangeiro ele não podia ser maior do que o capital brasileiro. Então acabaram com a política de conteúdo nacional. A Petrobras vai ser da Exxon daqui uns dias, né, não mais do povo brasileiro, certo? Eles agora começam a abrir os números reais da Petrobras, que não é aquele disparate que eles estavam colocando para justificar e o povo aceitar que a Petrobras tinha que ser privatizada, certo? Agora acabaram com as nossas empresas de construção, né? A Odebrecht, não é à toa que a Odebrecht está passando, não é por causa da corrupção, que sempre existiu, porque sempre alimentou a política da forma como ela é.
Hoje, o que a gente está assistindo é que a gente abriu as coisas para ver como é que funciona o sistema político eleitoral brasileiro. A Odebrecht sempre financiou políticos nesse país, assim como a Camargo Correia, assim como a OAS, todas elas. Agora, o que aconteceu com a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato acabou com a Odebrecht, acabou com a OAS, acabou com as empresas que geravam emprego nesse país na construção civil, certo? Tem que combater a corrupção? Tem que prender quem rouba? Tem, mas não pode acabar com as empresas, certo? Agora chegou no ramo da carne, certo? E nós estamos assistindo passivamente porque o povo brasileiro, desmonte senadora, da economia brasileira. mas o povo brasileiro, gente, o povo olha brasileiro, só que senadora, disparate. aplaude. Ele é autodestrutivo. Ele tem o prazer de pegar o WhatsApp e passar o dia inteiro denegrindo a ele mesmo. Essa é uma crítica que nós fazemos constantemente aqui. Salim Evangelista. Bom, até que enfim me deram a oportunidade, pessoal. Eu, infelizmente... Uma parte, Vossa Excelência. Tá bom. Mas pode na tribuna do jogo aberto. Pode me chamar de bandido, não, porque eu sou político. Aí deixa eu te falar. Eu não vou entrar nessa seara do PT, porque eu queria falar um pouco da personagem entrevistada, que é a de Fátima Cleide, né, da pessoa. Mas eu vou só comentar. Eu acho que todo mundo o PT não tem advogados? O PT tem advogados ou não? O PT tem advogados para defendê-los? Sim. Tem? Pô, eu acho, então tem que entrar com o processo contra esse pessoal que está, esses inocentes que estão tudo presos lá no Paraná e outros lugares, principalmente mas você sabia que só tem preso do PT? Pois é, então tem que tirar isso aí, porque se a Constituição que foi votada que dá direitos iguais a todo o artigo 5º da Constituição Federal. Eu sou constitucionalista, então por que não brigar pela sua absolvição, porque está errado, que o PT é santo, que o PT não roubou nada, que o PT não ampliou nada, que isso já existia, quer dizer, tinha que continuar a mesma coisa. Eu acho assim, a gente só vota... Não coloque palavras na minha boca, não é que tinha que continuar, nós combatemos. Está gravado aqui, que já existia corrupção há muito tempo. Sim, lógico. E então o PT continuou fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, quando se vota em outro partido ou outra pessoa, se vota para melhorar aquilo que está errado. Por exemplo, eu estava em Presidente Médici e votava lá, agora comecei a votar aqui. Aí votaram na Lurdinha para melhorar. Agora votaram no outro porque disseram que a Lurdinha também não foi lá essas coisas. Então, se é para melhorar, ela teria que melhorar e ser reeleita, porque o povo, segundo a senhora, que o PT veio do seio do povo. Eu acho que o PT sabe gastar bem, mas não sabe investir mal. A administração do PT é uma catástrofe. Você pode andar no Brasil todo, eu olho o ano do Brasil todo. Com algumas exceções. Com algumas exceções. Mas em toda obra federal, começa aqui e não termina. Aqui vamos analisar a nossa querida senadora, enquanto senadora, que quando veio para cá o nosso viaduto. Cadê? Tinha início e meio. Pois é, mas não terminou, não foi feito. Não, mas eu não sou executora. Não, exatamente, mas é fiscalizadora. Mas era o PT que estava no governo. Era o PT que estava no governo, nesse caso dos viadutos, foi não ter deixado que o DENIT fizesse a obra. Agora, bom, tudo bem. Então eu quero saber o seguinte: por que existe, é muito bom de argumento, eu acho que o PT na oposição é excelente. Fantástico. Mas para trabalhar é incompetente, me desculpa, para investimento é incompetente, na minha opinião. Agora, senadora, por que a senhora, como senadora à época, que tinha a maioria no Senado da República e também vamos botar no Congresso Nacional, não fizeram as reformas necessárias para o Brasil, principalmente a reforma constitucional, porque não é possível que nós tenhamos quase 500 artigos na Constituição Federal, entre os artigos próprios e aquelas, mais os penduricalhos que são 199, né? Aí nós temos quase 500, 489 artigos. Desses artigos, 26% ainda não estão consolidados, não tem uma regulamentação. E daí se criou mais de 100 emendas constitucionais. Eu acho que a senhora, como representava à época o Estado brasileiro, que o Senado representa, a senhora deveria
tomar essa decisão. Essa pergunta vai ser respondida, infelizmente, no próximo bloco, porque falta agora 30 segundos e o João Pedro ali já começa a sinalizar. Você sabe que o João, ele comanda ali, ele corta a gente, né? Tá certo, isso aqui tem que ter início, meio e fim. Dá até para me pincelar aqui um negócio aqui também, viu? Viu, Salim? É a questão, essa semana também, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o PP, contra o partido do Progressista, partido que aqui no estado é comandado pelo senador Ilvo Cassol e pela Jaqueline Cassol, partido requerendo 2 bilhões e 300 milhões de restituição, né, da questão de desvios na Petrobras também. Então, o Ministério Público agora contra os partidos, né? Mas essa porque vem desde agora eu tenho que concordar com ela que nós temos que continuar desse jeito, porque a família real faliu o Banco do Brasil, então nós temos que falir também. Ordem na tribuna aqui. Exatamente. Questão de ordem. Mas tá muito bom o programa e tenho recebido aqui, tem muitas perguntas, eu não consigo, se eu colocar as perguntas, vamos sair um pouco da pauta. Mas a senhora responde então com direito a 2 minutos. A réplica aqui do Salim. Vamos tentar, Salim. Você me faz uma colocação como se assim, a pessoa ser eleita senadora ou deputado federal sozinha consegue resolver. Não existe isso. A democracia, ela coloca regras, né? Regras, inclusive, que levam e que obrigam uma pessoa a ser presidente da República e ter que negociar e fazer alianças para poder governar. Esse é o sistema político. Jabuticaba do Brasil. Lembre que eu falei para vocês que o problema do mensalão é um problema do sistema político brasileiro. Há um vício de que você, para se candidatar a vereador, Jota, vá conversar com qualquer um nas ruas de Porto Velho. Dia desses eu conversei com você sobre isso. Se você não tiver dinheiro, você não tem condição de se eleger. O que acontece? Com as mudanças que foram feitas, entre aspas, dizendo que é a reforma eleitoral, que não é reforma eleitoral coisa nenhuma, né? Nós fizemos com que agora só possa se eleger homens brancos e ricos, porque eles podem se autofinanciar. Entendeu? As campanhas são extremamente caras, certo? E aí as pessoas começam, ao se candidatar, a fazer alianças com outro, e quando elas estão lá, elas vão representar justamente esses interesses, né? Por isso que eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela ideia da reforma política popular, feita por uma constituinte exclusiva, Salim. Concordo com você. Quem está lá vai defender os seus interesses, e nós precisamos eleger pessoas para fazer a reforma política via constituinte exclusiva, única e exclusivamente para isso. O Salim vai ser candidato, eu vou votar nele, ele vai fazer ele só vai ser deputado para fazer a reforma política. Acabou o mandato de deputado. Então, minha gente, eu discordo dessa afirmação de que o PT frustrou o povo, porque nós temos comprovado, é só pegar a série histórica, os dados, os índices do IBGE, de qualquer instituto, né, de pesquisa desse país e que acompanha a PNAD, que acompanha o emprego e tudo mais, nós vamos ter que o PT, nesses 3 mandatos e no 4º, que foi interrompido, da presidenta Dilma, gerou mais de 20 milhões de empregos novos com carteira assinada. O salário mínimo teve aumento real de 77% acima da inflação. Nós instituímos a política de valorização da aposentadoria vinculada ao salário mínimo. Foi a coisa que o Temer fez primeiro, desvinculou a aposentadoria do salário mínimo e desvinculou a política do salário mínimo do aumento da inflação, né? A menor taxa de desemprego da história. Tivemos 36 milhões de brasileiros fora da extrema pobreza, que foi o que nós pegamos em 2002. 1,9 trilhão para obras do PAC, gerando milhares de empregos. Agora, a execução dessas obras não foi direta pelo governo federal. Num Estado democrático de direito, a União, ela tem que fazer aliança com municípios e com estados. E grande parte, quando vocês dizem assim, o PT não termina uma obra, bom, isso é o que
todo mundo mostra, mas eu gostaria de ter tempo aqui que eu ia discorrer para vocês do que eu vi acontecer em São Paulo na gestão do Fernando Haddad e que não foi objeto de matéria, de manchete da Folha de São Paulo. Eu teria a dizer de vocês aqui também sobre Porto Velho, que é a minha cidade, a cidade que eu vivo, a cidade que eu nasci e amo. E aqui estão nascendo meus netos também, né? Minha avó já nasceu aqui. Então, nessa cidade, na gestão do prefeito Roberto Sobrinho, que foi uma gestão que terminou, né, catastrófica por conta do que falaram do Roberto, mas infelizmente as coisas boas que foram feitas nessa cidade, e muita coisa foi feita, principalmente na questão social, ninguém falava. Certo? Ninguém falava, e eu, inclusive, reclamo muito quando eu ouço as entrevistas, né, do nosso ex-prefeito ou dos nossos 4 vereadores, porque eu não vejo defender esse legado de obras sociais e de muita coisa boa que foi feita em Porto Velho nos 8 anos da gestão do Roberto. E depois acabou isso e ninguém falou nada. Parece porque assim, o recurso proporcional, senadora, no Brasil, isso é proporcional, foi mais proporcional, foi contemplado o maior recurso do PAC foi para Porto Velho. E tudo que o Roberto fez a obra foi reconhecido porque ele foi reeleito em primeiro turno. Sim, a obra da hidrelétrica, as hidrelétricas, que é o que nos coloca nesse patamar de maior volume de recursos para Porto Velho, elas não foram de execução direta do município, certo? Portanto, vamos dar a César o que é de César. Não, mas teve contrapartidas de compensação social. Infelizmente teve problemas na contrapartida também, mas infelizmente eu queria dizer para você há pouco, Jota, falava que o brasileiro, ele é autodestruidor, né? Então a gente pega o negativo e pelo negativo a gente destrói tudo que foi de positivo que se possa ter sido feito. Isso é na política, isso é na vida diária, enfim. Nós ainda somos um povo em formação social, nós temos 517 anos de existência, né? E nessa nossa existência, eu volto a repetir, o nosso tempo de exercício de democracia é muito curto e nós ainda temos muito o que aprender. Senadora, vamos falar um pouquinho de futuro? Eu só queria fazer uma réplica, rapidinho. Não, porque ela disse que ela era obrigada a fazer. Eu não falei que ela tinha que ir sozinha. Eu disse que é como uma senadora. No Brasil nós temos duas casas. Acabei não respondendo a bicameral, né? Então, por exemplo, ela representa o Estado. Ela tinha, como ela disse que representa a coisa certa, ela teria que fazer o projeto, mesmo que não ganhasse. Mas ninguém faz nada sozinho. Eu sei, mas era isso que eu estava te falando. O projeto teria que ser feito. Concordo que ninguém faz nada sozinho, mas o ambiente 2002 foi todo desenhado propício ao PT. E que ninguém conhece, infelizmente, o desconhecimento sobre o legado desses 12 anos é intenso e é imenso. Em vez de defender o governo, você tem que defender o Estado, na minha opinião. Senadora. O senador tem que defender o Estado, senadora, não o governo. Senadora. Nós defendemos o Estado brasileiro. Senadora, o momento de 2002... Deveria. Que eu não estou mais lá. Em 2002, o momento foi propício. A popularidade do Lula. Rondônia. Concordo deixa eu só concluir o raciocínio. Deixa eu só concluir o raciocínio. Eu vou escutar a senhora. O momento era propício. Rondônia elegeu 2 deputados federais, 4 deputados estaduais, a senhora senadora, logo depois veio o Roberto eleito em 2004, também prefeito. Quer dizer, o Brasil afora, o PT teve um crescimento, foi reconhecido pela sociedade o momento, depois de muita luta, de muitas disputas eleitorais. Porém, era muito grande a expectativa. E aí passaram-se os anos, senadora, e as coisas não aconteciam. O que viam-se eram alianças e muito mais do mesmo. Muito mais do mesmo. Esse foi o problema, eu entendo. Estou dizendo que o PT é a coisa pior do mundo, não. Para mim, a coisa pior do mundo chama-se PMDB. PMDB, para mim. Eu acho que dentro do PMDB tem muita gente boa. Tem o senador Requião, por exemplo, que eu admiro muito. Então, mas são casos mas assim, específicos. Infelizmente, você não governa sozinho. Ninguém governa sozinho. Então não tem jeito, senador. A gente vive num processo democrático. Ou é democracia ou é ditadura. Então vamos para a ditadura. Né? Vamos voltar para o golpe militar, então? Eu não. Por pior que seja a democracia, eu ainda exijo a democracia e eu vou lutar sempre para fortalecer e para melhorá-la. Muito bem. Falando de futuro, o que esperar do futuro do Partido dos Trabalhadores? Muitos articulistas acreditam que pós-Dilma ia acabar o partido. Me parece que está vindo uma reestruturação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso aí, dentro do nosso tempo possível. Desde que o PT nasceu, ele é condenado à morte.
né? Não sei se vocês lembram, eu lembro, porque eu era jovenzinha e a gente estava na rua já sonhando com um mundo diferente, né? Com um mundo melhor, de paz, de justiça social. E foi assim, no nascimento do PT, disseram que o PT não ia vingar. Depois, em 89, né, criaram um monte de coisa, que o Lula ia ganhar a eleição, ia entrar na casa das pessoas, se tinha 2 televisões, ia roubar uma porque era comunista. Enfim, se eu for dizer que eu desenhar a linha do tempo da vida do Partido dos Trabalhadores nesses 37 anos, a cada mês nós temos uma manchete ou várias manchetes que dizem do fim do PT, né? Basta ver quantas capas foram destinadas ao PT por aquela revista que eu chamo de Não Veja, né? E das épocas da vida aí, todas dizendo que o PT quebrou, que o PT acabou. O PT não acabou, o PT está muito vivo, né? E hoje continua sendo um partido, e eu digo isso com muito orgulho, o partido da preferência popular. Você sabe por quê? O PT já teve 37% de preferência popular. Hoje, com tudo o que tem sido feito contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma, contra todas as nossas lideranças, né? Em cada estado, em cada município desse país, né? Ainda hoje o PT é o partido da maior preferência popular. Nós caímos de 37% para 12%, quase 13% hoje, né? O segundo partido da preferência popular é o PMDB, com 6%. E daí para frente vem todos os restos. Somos mais de 32 partidos, certo? Então o PT é isso, o PT é essa força, porque o PT é o trabalhador que está lá na ponta, que se sente representado por essa lógica de política, de organização partidária que representa os seus interesses. Temos erros? Temos muito. Agora mesmo nós estamos num processo de construção do 6º Congresso Nacional do PT, onde nós vamos fazer a recuperação do legado dos nossos governos, fazer a discussão e a atualização do nosso programa para o enfrentamento dessa conjuntura de golpe. Eu gostaria que nós estivéssemos aqui, Jota, esquecendo um pouco o PT, mas falando do que está acontecendo no país. Nós estamos vivendo um momento de desmonte dos direitos da classe trabalhadora. É a aposentadoria, é a terceirização, minha gente, que foi hoje sancionada ontem, que está publicada hoje no Diário Oficial da União e que nos tira o direito a ter a carteira de trabalho como reguladora das nossas responsabilidades como trabalhador e dos nossos direitos. Rasgaram a CLT, certo? E ninguém está falando nada disso, sabe? Agora, eu fico feliz de saber que na maior parte do Brasil o povo está indo para a rua dizer não ao golpe, porque entendeu agora que o golpe não foi contra a Dilma, o golpe não foi contra o PT. É por isso que o PT vive, porque as pessoas estão aprendendo na pele, na dureza, cortando a carne, o que é que o PT fez e o que foi, justamente por causa destes feitos, desse resumo que eu fiz aqui muito rapidamente, que o golpe aconteceu. E eu queria deixar para vocês, eu trouxe um exemplar aqui, Brasil 2016, que relata o que foi a recessão e o golpe que ocorreu em função sobre a desculpa, né, de que o Brasil estava atravessando uma recessão econômica. Nós tivemos o maior golpe na democracia. Esse é um livro da fundação país. Que a senhora é vice-presidente. Esse é um livro Perseu Abramo. É resultado do grupo de estudo sobre análise de conjuntura que nós temos na Fundação Perseu Abramo, né? Ele foi lançado, é o nosso mais recente trabalho, certo? E ele relata exatamente em cima dos fatos que aconteceram no ano de 2016, como é que se deu o golpe no Brasil e o quanto que esse golpe está prejudicando a todos os trabalhadores e trabalhadoras e a sociedade em geral, porque quando a gente desmonta o sistema de aposentadoria, quando a gente desmonta os programas sociais, que o povo diz assim, o PT só sabe gastar. Não, o PT soube arrecadar também, porque o PT investiu nas empresas, investiu, o Brasil começou a exportar, o PT, através do Lula,
foi um grande vendedor dos produtos brasileiros lá fora. Nós construímos uma política, nós mudamos a geopolítica internacional, sabe como? Nós ousamos nos juntar aos iguais. Senadora, vamos ter que fazer um outro programa. Com a África do Sul, Rússia, África do Sul, Índia, China e Brasil. Nós construímos os BRICS. E construímos, inclusive, a ideia de um banco fomentador do desenvolvimento internacional, que era o Banco dos BRICS. O golpe, meu amor, aconteceu, não foi contra a Dilma, nem contra o PT, nem contra a Fátima Cleide, não. Foi contra o povo brasileiro. Agora, as campanhas milionárias, o PT também fez grandes campanhas. Campanha do Roberto Sobrinho aqui com o KLB, com o Zezé de Camargo, foi um absurdo. O PT também soube usar. Claro, nós era estamos peculiar. vivendo o sistema político brasileiro. Então não tem mudança. Então não teve a mudança sistema político da Índia. Exatamente. Jota, eu queria dizer à nossa querida senadora, agora inteligentíssima senadora desse estado brasileiro, que eu quero concordar com ela que tudo caminha pelo mesmo caminho. Não, isso não é golpe, não, porque é só pegar a lei do sexagenário de 28 de setembro de 1885, que é a mesma coisa da reforma do Temer. Então tá na mesma linha. Igual ela falou, o PT entrou nessa linha porque veio desde o passado. Então não é golpe, é a mesma coisa. Não, o PT modificou a linha. Eu quero pedir a sua consideração final, agradecer muito a sua presença, pedir desculpa se tivemos contratempos de ideias, mas eu acho que faz parte também, eu não poderia jamais, na ausência, falar o que a gente pensa e deixar de falar com a sua presença aqui. Não seria correto com os nossos ouvintes. Como volto a dizer e afirmar aqui nos microfones do Jogo Aberto, acho que o PT teve a sua participação importante, mas também não é o bandido, mas também não é o mocinho. Eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins, e isso nós vamos debater ainda. A história vai mostrar, eu acho que a história vai mostrar o que aconteceu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e isso faz parte. Acredito só uma coisa, senadora, na sua consideração final, só pode comentar, que o PT, ele é muito melhor como legislador, como cobrador. Ele é muito melhor. E ele vai se renascer. Se tiver que renascer, vai ser através desse papel na sociedade. Eu tenho muita fé que vocês, conhecendo o que o PT fez, porque vocês não conhecem, vocês mudarão de ideia. Como o meu tempo é curto, eu quero agradecer, Jota, agradecer Salim. Eu não tenho nenhum problema da gente fazer a discussão da divergência. Muito pelo contrário, eu acho que a divergência é que enriquece, né? Eu lamento muito que, infelizmente, as informações, elas circulem muito pouco e circula muito mais aquela informação que é do contraditório, né, para negar aquilo que foi feito, certo? Agora, o que foi feito não tem jeito, a história registra e a história registrará. Mas eu quero concluir agradecendo muito a Rádio Cultura por essa oportunidade, dizer que a gente continua à disposição. Eu não estou aqui porque tenho alguma intenção de ser candidata ao ano que vem, não tenho projeto nenhum. Meu projeto hoje, acho que foi... alguém me perguntou, acho que foi você que me perguntou na hora que eu cheguei, o projeto para 2017, meu projeto é derrubar o golpe, né? Porque com golpe não existe democracia, e eu sou uma pessoa que morro lutando pela democracia, sabe? Então, e sou um ser político por natureza, e para ser político por natureza eu não preciso de mandato. O mandato é bom porque ele nos possibilita fazer muitas coisas, nem sempre tudo o que é preciso, mas o que é possível a gente, quando tem compromisso e vontade política, faz. E eu queria deixar, para finalizar, aproveitando esse tempo que você me dispõe, deixar um abraço aqui para toda a nossa companheirada do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos vivos e nós somos uma força muito grande, porque somos inteligência, somos vontade de mudar e vontade de dizer ao mundo que nós não somos os bandidos que a Rede Globo, que o Estadão, a Folha de São Paulo nos plantam todo dia. Nós somos simplesmente trabalhadores e trabalhadoras que se juntaram a intelectuais nesse país, né, e que construíram o maior instrumento de luta em defesa da democracia e defesa do direito dos trabalhadores, que é o Partido dos Trabalhadores. Eu quero encontrar com todos vocês, dia 9 de abril, nós vamos fazer a eleição direta em todos os municípios onde o PT está organizado nesse país. Aqui em Porto Velho, eu, né, peço voto para minha candidata, que é a Cléia Siqueira, com o número 513, e para nossa chapa de delegados ao Congresso Estadual, que é a chapa 413, certo? Acabou o tempo, senadora. Nós vamos, dia 9, estar nos encontrando, e no dia 6 de junho nós daremos a resposta a esse país.
é Lula 2018 Simbora, contra o golpe. Obrigado. Vambora, só quero complementar aqui e dizer que realmente esse país é de coalizão. Se foi golpe, porque o PT oportunizou o PMDB a dar esse golpe. Muito bem. Certeza. Golpe. Muito Com bem. certeza. Golpe. Muito Com bem. certeza. Golpe.